Notícias, entrevistas especiais, resultados e o pré-jogo das partidas e competições do final de semana. Isso tudo você acompanha todas as sextas-feiras a partir das 18 horas no programa Concentração. Apresentação de Daniel dos Santos, aqui na Unidade FM, onde você ouve a diferença também no esporte. Sexta-feira, 17 de maio, começando mais um Concentração aqui na Rádio Unidade FM 102.9, há 9 anos no ar, levando música, cultura e informação, a diferença também no esporte. E o nosso Concentração especial de hoje vai bater um papo, está recebendo aqui nos estúdios da 102.9 o técnico de futsal Juliano Matheus, hoje trabalhando na Fundação Municipal de Esportes no município de Aurora. Juliano, é um prazer recebê-lo, a gente já conversou em outras oportunidades, mas pela primeira vez aqui em nossos estúdios. Seja bem-vindo e a Rádio Unidade de Rio do Sul. Bom dia, Daniel, ouvintes da Rádio Unidade, é um prazer também estar aí conversando contigo e falando um pouco da minha vida, da minha carreira. E a gente sempre está ligado no teu trabalho, sempre um trabalho voltado ao esporte, isso é importante pra gente. Bom, Juliano, já que você falou da sua carreira como profissional técnico e também vamos falar daqui a pouco sobre a sua atividade como treinador, mas antes você foi atleta, né? Nos conte um pouquinho de como você começou na modalidade, alguns clubes, algumas experiências que você passou já no futsal. Antes começava um pouquinho mais tarde, eu comecei a jogar futsal com 13 anos, em Joinville, na minha cidade natal, onde eu passei por diversas equipes lá, a Tigre, que foi a mais famosa, onde a gente foi terceiro lugar no Brasileiro. Depois eu viajei por aí tudo, joguei na Elase de Florianópolis, joguei na GM de São Paulo, na Enxuta do Rio Grande, no Paraná, em Maringá, no Noma. Tive 2 anos na Espanha, 2 anos na Itália, então viajei bastante aí, sempre profissionalmente, numa carreira aí de 20 anos dedicada ao futsal. Alguns títulos importantes, algumas trajetórias marcantes na sua carreira, Juliano? Nos 2 anos que eu joguei na Espanha, o primeiro na Espanha a gente jogava na segunda divisão, conseguiu um ascenso para a primeira, quando eu joguei na Itália, a mesma situação, a gente estava na segunda divisão e a gente conseguiu também o acesso para a primeira divisão, então são títulos importantes de 2 equipes que brigavam há bastante tempo a subir de categoria. E aqui no Brasil a gente foi terceiro campeão, como eu falei, brasileiro. Tive na seleção juvenil brasileira representando o Brasil no Sul-Americano no Uruguai. No adulto a gente foi campeão dos Jogos Abertos 3 vezes, campeão adulto. Então são títulos aí que ficaram marcados na minha carreira. Esses dias, estava acompanhando o teu Facebook, tu foi colocada uma imagem sua e você contou uma história muito interessante de um momento, eu achei muito, muito pertinente essa aqui na sua explicação, você dizendo que durante a semana fazia uma espécie só de preparação, ia para os jogos e no final dos jogos saía carregado. Como é que é essa história, Júlio? E era bem assim mesmo. Quando eu cheguei lá no começo da temporada, o brasileiro que vai, e isso foi há 20 anos atrás, ele tem que aparecer realmente. Então eu me dediquei muito, treinava de manhã, à tarde, que não é uma coisa normal, e ali fui desgastando, e eu tive um problema no pubis, isso lá por dezembro. Então eu tinha que aguentar de dezembro a maio, ou fazia cirurgia e parava a temporada, ou levava até maio. Tive um acompanhamento bom do médico, a equipe que eu jogava era a Cissa, como se fosse a Unimed, então eu tinha um acompanhamento diário, só que eu não conseguia treinar, então eu ia para lá, fazia abdominal, alongamentos, nos dias de treinamento, ficava vendo o treino e entrava no jogo, tinha que jogar os 40, né, era uma peça importante na equipe, e depois que acabava o jogo, se eu fosse dar uma entrevista ou alguma coisa ali ainda, que esfriasse um pouquinho, eu não conseguia caminhar até o vestiário sem ser ajudado. Aí passava 1, 2 horas com muita dor e depois voltava ao normal. Então isso aconteceu durante 4, 5 meses e no final a gente foi brindado aí, eu fui artilheiro da segunda divisão e ainda a gente conseguiu o acesso à primeira. Então valeu a pena sofrer um pouquinho, no final da temporada eu operei,
fiquei 3 meses de recuperação e retornei lá para a equipe sem problema nenhum no Pubis. Bom, Júnior, na sua carreira como atleta, com certeza você teve vários colegas, vários jogadores. Alguns craques que passaram também pelo seu lado aí, que você poderia nos contar alguns nomes aí? Eu joguei no ano que eu fui para Lagoa Vermelha, onde foi, eu acho, a experiência, apesar de ter ficado pouco tempo, mas onde eu encontrei mais craques. Eu jogava com o Jorginho, um pouquinho mais antigo, com o Ortiz, com o Manuel Tobias, o Serginho no gol, então todos jogadores de seleção brasileira, onde eu fiquei ali cerca de 2 meses. A equipe passou por um momento ruim financeiramente. O treinador era o Barata, depois veio o Ferretti, o Murruga jogava também. Então esses jogadores tiveram que sair e a gente continuou até o final do ano, mas foram 2 meses aí importantíssimos. Fora isso, joguei com o Chico Lins, com o Marcos Sorato, que era o treinador da seleção até ano passado, com o Manuel Tobias, né, nessa seleção juvenil. Então, bastante gente boa aí. E da nova geração só joguei contra o Falcão, o Lenísio, mas só foram adversários, mas sempre olhando de perto esses excelentes jogadores aí, melhores do mundo. Parou de jogar em que ano? Foi 2003, o ano que eu retornei da Itália, na minha segunda temporada. Eu já morava em Ituporanga. 2003 foi meu último ano como profissional. Por que a decisão de parar? Algum motivo, a idade, alguma lesão? Eu tinha 33 anos, eu poderia seguir, eu não era jovem, mas também tinha idade ainda para continuar. Só que eu tinha mais 2 anos de contrato na Itália e, por decisão minha e da minha esposa, a gente tinha acabado de casar, que não se adaptou tanto também, e para viver sozinha lá, porque eu viajava muito, era uma nacional, né? Então a gente decidiu retornar. Eu já tinha um comércio em Ituporanga, e onde a gente já estava morando quase 1 ano, então a gente resolveu realmente parar, se dedicar ao que a gente vinha fazendo. A gente é formado em educação física, tanto eu como ela, então se dedicar ali ao meu comércio. Então eu decidi parar, e daí só joguei mais 1 ou 2 brejeiros por Ituporanga e parei. E como que começou a carreira como treinador? Qual que foi a primeira oportunidade? Quem me deu a primeira oportunidade para começar a treinar uma equipe? Na verdade, quando eu tinha 21 anos para a Espanha, eles gostavam de mostrar como é que funcionava. O jogador brasileiro era diferente, era mais habilidoso, tudo isso. Então era bem no começo que os brasileiros começaram realmente a aparecer na Espanha. Então eu já dava classes, que eles dizem, escolinha lá, para crianças menores. Então, a partir dali, como era o meu dia a dia, o futsal, a partir dali, nesses 2 anos que eu fiquei, eu dava aula para as crianças. Depois eu fiz um trabalho, juntando, no ano que eu estava que eu comecei em 97, a faculdade, eu trabalhava na ABB de Joinville, também dando escolinha. Quando eu fui contratado para a Seara, que eu tranquei minha faculdade, eu fui, mas eu pedi para jogar e dar escolinha, então já era uma coisa que eu gostava bastante, não de competição, mas na época era escolinha, ensinar realmente. E a partir dali, todo ano eu trabalhei em algum lugar, voltei a trabalhar na ABB vários anos, mesmo treinando o adulto. Nesses 3 anos que eu treinei o Moitas, eu pegava horas vagas, porque eu gostava de treinar a escolinha. Então é mesmo uma coisa que eu acho, por tudo que eu vivi, eu posso passar alguma coisa diferente para os alunos. Bom, você passou a maioria da sua vida no seu retorno aqui na nossa região, e para o nosso público, as suas passagens mais marcantes como treinador são na equipe do Moitas, né? Como que foi todo esse início no Moitas, esse trabalho na equipe de Ituporanga? A princípio eu trabalhava com o Dionísio, a gente era diretor, e gostava muito. Então voltou o Moitas a aparecer pela força que o prefeito deu na época, e o Dionísio, que era o homem forte do esporte. Então ele me chamou para trabalhar junto, chamamos o Rodrigo, montamos uma boa equipe. Primeiro ano foi de bom resultado, a gente foi campeão da Taça Santa Catarina, da Copa Santa Catarina, teve uma boa participação no estadual. No segundo ano, o trabalho dele ficou um pouquinho desgastado e a gente resolveu tirá-lo. E eu tive convite, ficou chato porque eu não participei da reunião para tirá-lo, mas logo em seguida eu assumi a equipe. Tive o respaldo dos jogadores também, da diretoria, onde a gente foi coroado com um campeonato. Eu assumi em agosto,
com o campeonato estadual. A gente ganhou de Rio do Sul a final aqui, inclusive aqui em Rio do Sul, contra uma baita equipe do Xande, que era a grande favorita. A partir dali, no outro ano, a gente também fez um bom trabalho. E no ano seguinte, que foi o ano passado, em 2012, a gente, por problemas financeiros, a gente não conseguiu fazer um ano como a gente queria. Ficou nas mãos de uma diretoria que esteve ausente, nas mãos de atletas que, por motivos, não quiseram se dedicar como deveriam. Então a gente até foi longe, mas esperando que acabasse de uma vez o ano e cuidando para que não ficasse a marca do Moitas, o problema que houve no final, que foram algumas dívidas. E infelizmente isso aconteceu, mas a torcida, tenho certeza que lembra bastante das glórias e não só desse momento ruim. Aqui no acesso do Moitas, após o título aqui em Rio do Sul para a divisão especial, foi um acesso num momento inadequado, porque o Moitas não tinha a ginásio, acabou tendo que ir para a arena e não conseguiu naquela divisão especial fazer uma grande campanha. Acabou caindo novamente e teve que retornar na primeira divisão. Não foi uma subida talvez mal planejada da diretoria do Moitas, a qual você também estava lá junto? Sim, foi. Eu concordo contigo. A gente teve... É que no ano anterior a gente poderia ter subido e não quis subir. Então, no segundo ano, como a gente foi campeão, manteve a equipe. Então, a gente achou, eu como treinador também, a gente achou que com algumas reposições a gente conseguiria fazer um bom ano. Foi preparado a arena, que a princípio era certo, mas depois a gente viu que foi uma coisa errada, porque o piso da arena é para grandes, como é que se diz, ele é mais duro, é para andar caminhão lá em cima, e a gente treinava diariamente, onde a gente foi tendo lesões e perdendo alguns atletas. Eu acho que se montou uma equipe muito forte, não teve tantos problemas financeiros nesse primeiro ano, mas teve problema de resultado, porque a gente não tinha essa estrutura para se treinar e para jogar. Mas foi errado, a gente voltou. Como você falou, poderia ter, apesar de não ter conseguido, a gente retornou para a primeira divisão, poderia ter seguido por convite na especial, a gente resolveu não fazer. A gente queria até acabar aquele ano, porque a gente não tinha tido a promessa de bons parceiros como no ano de 2011, e a gente queria acabar, mas o prefeito falou que não, que ele iria atrás, e a gente seguiu por mais um ano aí, e também não conseguiu bons resultados. Bom, a gente conversa aqui na 102.9 com o técnico de futsal Juliano Matheus, hoje trabalhando na Fundação Municipal de Desportos de Aurora. Para a gente encerrar o assunto Moitas, Juliano, terminou do jeito que você não esperava, do jeito que todos esperavam, né? O Moitas esse ano fora de qualquer competição de nível estadual. Temos casos de jogadores que entraram na justiça contra a Fundação Fesponassi, que era, digamos assim, a mantenedora, né, do Moitas. Terminou do jeito errado o Moitas, Juliano? Terminou, com certeza. Assim, existe uma promessa da diretoria, do próprio pessoal que está tocando o esporte agora, que é um ano, segundo eles, para botar a casa em dia e para retornar num futuro próximo, talvez ano que vem ou no outro ano. Não acho errado a atitude deles. Só minha preocupação foi que se ficou se devendo alguma coisa assim para alguns jogadores, nem perto do que eles pediram, isso eu não concordei e não concordo. Foram atletas que trabalharam comigo vários anos, mas não concordo com o que eles foram pedindo. Um se aproveitou da situação e os outros foram atrás, então isso eu não posso concordar, mas não nego que ficou se devendo para alguns jogadores. Mas então eu acho que o que a gente ficou com medo, e o que o povo que gosta realmente do Moitas, que gostava do Moitas e gosta e tem certeza que vai apoiar assim que voltar, a gente ficou preocupado, foi de não ficar as lembranças boas desses 3, 4 anos de Moitas, e ficar só as ruins. Essas ruins. Então isso pode ter acontecido, mas eu acho que é um momento mesmo de se pensar, de parar e retornar aí no futuro próximo um pouquinho mais estruturado. E no meio desse processo todo tem troca de prefeito em Tuporanga, né? Saindo
o Osni Francisco Fragas, né? E entrando agora o Arno Zimmermann, é isso mesmo. E nessa troca também de pessoas no esporte de Ituporanga, você acabou saindo. Essa sua saída se deve a alguma coisa do Moitas ou foi por sua opção mesmo a estar acertando com o município de Aurora? Não, a princípio foi como quando se troca um prefeito, eu era diretor de esportes também, normalmente se vem uma outra equipe, então eu depois que acabou a campanha, acabou a eleição, que a gente perdeu, eu imaginei que eu estaria fora. Então, apesar do Moitas ser uma entidade e a prefeitura outra, ela estava muito ligada nesses 2 últimos anos. Então, se deve a esse fato. E em dezembro, quando eu recebi a proposta de Aurora, então o prefeito Mazinho foi lá falar comigo, então eu não tinha mais vínculo nenhum. Realmente eu queria trabalhar numa categoria de base, eu queria deixar o adulto por esse desgaste de 3 anos aí, fazendo um pouquinho de tudo. Então daí eu realmente abri mão de, mesmo que viesse um convite que veio no Brejeiros do Moitas, da prefeitura, para mim treinar o Moitas, então eu abri mão para realmente tocar essas categorias de base, essas escolinhas e próprio adulto na Fundação Municipal de Esportes, por convite do prefeito, do Marinho, que é o secretário. Então daí eu abri mão mesmo e resolvi, e estou muito feliz lá com o meu novo trabalho.